Olá a todos! Nessa aula eu vou continuar trabalhando com os cortes, dessa vez ensinando como fazer essas portas e janelas que estão aqui em planta dentro do nosso corte, como que a gente representa isso. Como é que eu sei que existe uma porta que está sendo cortada? Na verdade, quando eu posiciono a minha linha de corte, eu procuro posicionar em pontos aonde passem nas portas, onde passem nas janelas, como acontece aqui, né? Então, no corte B eu tenho o corte de uma janela, no corte A eu tenho o corte de uma porta. Lembrando que a gente está no segundo pavimento aqui, essa aqui é a planta do térreo, na planta do térreo a gente não vai ter nenhuma porta embaixo, tá? Só na planta do superior. Então, eu acho que a gente não desenhou essa parede no corte do pavimento superior. Primeiro, vamos puxar aqui uma X-line para vertical, para a gente ver aonde que está passando isso lá no nosso corte. Ó. Tá, ela está passando aqui. Eu já deixei esse meu corte preparado, então eu vou apagar essas linhas aqui, ó. Já tenho aqui isso preparado e agora eu começo a traçar as alturas da porta. Então, a porta, geralmente, a gente adota uma porta com 2,10 m. Pode ser que ela tenha 2,20 m, 2,30 m, então vai depender um pouquinho de cada projeto. A primeira coisa que eu preciso fazer é dar um offset, ó, Enter, dessa linha aqui do meu piso. Então, eu quero um offset de quanto? Eu quero um offset de 2,10 m, 2,1, Enter. Agora, eu seleciono essa linha aqui, ó, automaticamente ela já posiciona e já me diz como que vai ficar. Clico, e agora sim eu tenho aqui a altura da minha porta. Quando eu traço essa altura, o que me sobra da porta, na verdade, o que me sobra da parede acima da porta é esse pedacinho aqui. Então, com o comando Fillet, né, posso entrar aqui, ó, Fillet, eu seleciono essa linha, e novamente essa linha aqui, e finalizo essa parte da minha parede acima da porta, abrindo um vão aqui, abrindo um espaço. Agora, eu venho aqui no pincel, ó, e seleciono a parede para deixar essa minha linha com o mesmo layer de parede, tá? E assim eu finalizo o vão da minha porta. Nós abrimos esse vão, então agora nós vamos traçar realmente a porta propriamente dita. Então, para isso, eu preciso primeiro me aproximar aqui, selecionar um offset de 3 centímetros, offset, Enter, 0,03, Enter novamente, e agora eu trago ele aqui para baixo. Por quê? É aquela mesma história do caixilho que eu tinha nas janelas em planta, eu tenho também em corte, né? Então, essa porta aqui, ela tem uma estruturazinha que vai segurar ela na parede. Então, eu agora entro com uma linha e finalizo esse meu caixilho aqui, tá? Inclusive, depois eu posso modificar o layer desse meu caixilho para um layer de esquadrias, né? Aquele layer que eu tinha lá das minhas esquadrias. Ó, cadê a esquadria? Muito bem. Agora, eu preciso desenhar a folha da minha porta. Então, primeiro eu vou desenhar as duas linhas que estão faltando aqui, porque afinal de contas existe um fechamento aqui. E agora, a minha porta abre para que lado? Eu estou com o batente da porta todo desenhado. Ele está desenhado aqui em corte e ele está desenhado lá em vista. Agora, eu preciso ver para que lado que abre a minha porta. Então, eu volto na minha planta agora para dar uma olhadinha para que lado que a minha porta abre. É a planta do segundo pavimento. Então, essa minha porta está abrindo para dentro desse cômodo. Então, o que vai acontecer? Quando ela estiver fechada, ó, essa folha da porta ela vai estar aparecendo aqui. Vamos ver como isso funciona no corte? Então, o offset que eu tenho que dar é um offset de 3 centímetros. Ó, de novo, 0,03, já estava lá. Dessa linha aqui para o lado de cá, porque essa minha porta, ela está abrindo para dentro desse cômodo. Então, assim, eu deixo a minha porta com a folha no lado certo. Para finalizar a porta, eu só preciso agora ter em mente que o que eu estou cortando é sempre num layer mais grosso, e o que eu estou visualizando em vista é sempre o layer um pouquinho mais fininho, por isso que eu tenho que ter uma diferenciação entre as cores, né, da porta, da folha da porta e do caixilho, e desse caixilho que está sendo visto lá atrás, tá? Agora, vamos passar um pouquinho para a parte de janelas.
tá? Nesse meu corte B, eu tenho uma janela aqui que está sendo cortada. A gente viu que essa janela, ela passa tanto no pavimento térreo quanto no pavimento superior. Quando a gente fez aqui o esquema de corte do nosso corte B, a gente acabou colocando essa viga aqui, mas na verdade ela não existe. Então, para a gente fechar essa janela aqui e fechar a nossa aula, a primeira coisa que a gente vai fazer é redesenhar isso daqui. Então, eu apago aqui essas minhas linhas da viga, porque elas não vão existir, tá? E eu desenho aqui uma nova linha, vou fazer o fechamento com o comando Fillet, tá? E aqui com o meu pincel, eu coloco no layer certinho, tá? Então, eu já sei que aqui eu não tenho essa viga vai aparecer na estrutura, vai ser resolvida de forma estrutural de alguma outra maneira, que depois o projetista estrutural vai definir. Então, como eu não tenho mais essa viga aqui, eu tenho uma parede inteira. Na verdade, depois a gente vai ver que aqui passa a nossa escada, então a gente não tem nem essa viga, nem essa laje aqui nesse espaço. A gente tem uma escada correndo aqui, que é o que a gente vai ver numa próxima aula, tá? Agora, eu preciso traçar um janelão, que vai do primeiro até o segundo pavimento. Então, eu começo de novo traçando linhas com o meu offset. Offset, Enter. Agora, eu quero 20 centímetros, 0,2, Enter. Eu chego aqui, puxo 20 centímetros para cima, saio do comando, entro no comando novamente, e agora eu quero uma altura de 4,70 metros. Então, 4,7, Enter. Essa minha linha aqui vai subir. Então, vou ter uma abertura aqui de 4,70 metros. Com o comando Trim, de novo, ó, que está aqui, a gente pode usar tanto as abas quanto no teclado, como eu já falei antes. Seleciono essas duas linhas, seleciono Enter, e agora eu seleciono essas linhas aqui, para fazer essa abertura, tá? Com o comando Fillet, eu junto essas linhas que ficaram sobrando aqui e aqui. E agora, aqui no meu pincel, eu seleciono para transformar elas no layer certinho que eu preciso ter. Então, eu fiz a abertura aqui da minha janela. Agora eu preciso desenhar realmente a minha janela em corte. O desenho das janelas é praticamente igual, tanto em corte quanto em planta, tá? Diferente das portas, que tem uma representação em planta baixa, né, com a abertura, e uma representação em corte, as janelas têm praticamente a mesma representação. Então, o que eu faço agora é copiar essa janela mesmo, tá? Com o comando Copy, eu seleciono essa minha janela, seleciono ela toda aqui, todas as partes, Enter. Agora, eu seleciono um ponto e trago essa minha janela aqui para essa minha parede, tá? Pronto, agora eu tenho essa minha janela aqui que não está na dimensão certa. Então, para colocar ela na dimensão certa, eu vou usar um comando novo que se chama Stretch, tá? No atalho de teclado é ST, Stretch. Opa, não, desculpa, é S só. S de stretch, ó, é o primeiro comando que aparece aqui em cima. Então, o que o stretch faz? Ele estica, né, as minhas linhas. Então, eu seleciono esses pontos aqui, sempre no modo de seleção da direita para a esquerda, tá? Porque se eu selecionar, vou fazer a mesma coisa, da esquerda para a direita, ele seleciona só o que está inteiro aqui. Então, vou novamente, da esquerda para a direita, Enter. Agora, eu puxo nesse ponto aqui e trago até esse ponto da parede. E pronto, eu tenho desenhado aqui a minha janela. A representação de janela em planta e em corte é exatamente igual. Nessa aula, nós vimos como fazer a representação de portas e janelas em corte. Não é difícil essa representação, é bem simples, basta um pouquinho de treino. Então, eu deixo para vocês treinarem um pouquinho mais e espero vocês na próxima aula.